Atualmente, a produção de biogás através da degradação de resíduos orgânicos tem sido um fator de extrema importância, tanto para a área ambiental como social e econômica. A geração contínua dos resíduos sólidos orgânicos tem contribuído para que o problema do lixo se agrave mais e mais em nosso país. Um dos problemas graves de quase todas as cidades do mundo é a eliminação de resíduos orgânicos, como por exemplo de restaurantes, desperdício de alimentos, resíduos de frutas e vegetais. De acordo com Lean, a digestão anaeróbica é a melhor escolha para tratamento desses resíduos orgânicos, em consideração de estabilização de resíduos e recuperação de energia. Diversas tecnologias vêm sendo aplicadas para promover o reaproveitamento dos resíduos sólidos orgânicos e minimizar os riscos ambientais causados pela disposição inadequada, como também para o tratamento dos resíduos gerados. Dentre elas estão os métodos biológicos, em condições aeróbias ou anaeróbias, com vistas à reciclagem com valorização dos resíduos orgânicos através da conversão em compostos orgânicos para fins agrícolas ou pela produção de biogás, que é composto de metano, oxigênio e gás carbônico. Através da digestão anaeróbia, com recuperação energética ou aproveitamento como gás natural. A digestão anaeróbia é um processo biológico que converte matéria orgânica em uma mistura de gases de metano, dióxido de carbono, por um complexo comunidade de micro-organismos. Tem sido usado no tratamento de muitos tipos de resíduos orgânicos, e devido à variedade de substratos e à utilização como inóculo, o iodo de esgoto. Este processo tem a vantagem de proporcionar um aumento da produção potencial do biogás, a estabilização orgânica e recuperação de energia. A digestão anaeróbia tem sido considerada como uma das principais opções comercial e ambiental para o tratamento de resíduos sólidos. Sob condições controladas, podem reduzir a poluição ambiental e exigir baixo consumo de energia para a operação. Além disso, o processo pode produzir recursos energéticos renováveis, e o efluente pode ser usado como condicionador de solo. Uma grande variedade de substâncias inibidoras é a principal causa para o fracasso de um biodigestor, uma vez que estão presentes em concentrações substanciais. Muitos relatórios foram publicados sobre a digestão anaeróbica, que trata diferentes tipos de resíduos orgânicos, tais como os resíduos domésticos e de cozinha, frutas, vegetais, resíduos agrícolas, resíduos industriais e orgânicos, fração de resíduos sólidos urbanos. A digestão anaeróbia produz metano e gera um resíduo digerido que é semelhante ao composto produzido em condições aeróbias. O processo é condicionado por meio de parâmetros de desempenho iniciais, tais como o regime alimentar, o conteúdo total de sólidos, o tempo de retenção de sólidos e a temperatura. A biodigestão anaeróbica é um processo fermentativo realizado por bactérias que se multiplicam em ambientes anaeróbios, na qual as bactérias responsáveis pela digestão anaeróbica estão dispostas na natureza em sedimentos de lagos, aterros sanitários, trato digestório de animais e estercos. Além disso, o processo de fermentação anaeróbio é um processo sensível, podendo ser dividido em 4 fases. A fase hidrolítica, que é quando as enzimas hidrolíticas extracelulares das moléculas complexas dos substratos solúveis degradam-se em pequenas moléculas que são transportadas para dentro das células dos micro-organismos e metabolizadas. Nessa fase, ocorre a transformação de proteínas em aminoácidos, de carboidratos e açúcares solúveis e de lipídios em ácidos graxos de cadeia longa e glicerina. A segunda é a fase de fermentação ácida, que é quando os produtos gerados na primeira fase vão ser transformados em ácidos orgânicos. Nessa fase, não necessariamente é realizada por bactérias anaeróbias, é considerado vantajoso para o processo, visto que assim vai garantir um ambiente isento de oxigênio, essencial para as bactérias metanogênicas. A outra é a fase de acetogênese, onde as bactérias acetogênicas, denominadas como produtoras de hidrogênio, convertem os produtos gerados da acidogênese em dióxido de carbono, hidrogênio, acetato e ácidos orgânicos de cadeia curta.
por fim, a fase metanogênica, onde as bactérias metanogênicas convertem os ácidos orgânicos de cadeia curta, o dióxido de carbono e o hidrogênio em metano e dióxido de carbono. Sendo assim, a pesquisa do trabalho apresentou como objetivo avaliar o uso de biodigestores no tratamento e na agregação de valor através dos resíduos orgânicos domésticos, dando ênfase nos princípios básicos, planejamento e funcionamento, ressaltando assim o uso dos produtos oriundos do processo de biodigestão anaeróbia e suas respectivas vantagens com o uso da análise estatística multivariada. Já sobre a metodologia do projeto, o biodigestor experimental utilizado no estudo é um modelo vertical de fluxo contínuo fabricado em bombonas de polietileno com capacidade total de 60 litros, sendo 30% destinado ao headspace. A capacidade útil do biodigestor foi de 42 litros, sendo que 80% foram destinados para o substrato e 20% para o inóculo. O substrato orgânico era proveniente dos resíduos orgânicos do restaurante universitário da Universidade Federal do Ceará, na qual dentre os resíduos estavam restos de arroz, macarrão, carne, frango, frutas, feijão, farofa, tendo um substrato bastante diversificado. Após a coleta, os resíduos foram triturados em um liquidificador industrial, até se obter uma massa homogênea. O ináculo foi utilizado lodo de fossa séptica, onde foram adicionados em torno de 20% do volume total dos biodigestores. No estudo foram utilizados 2 biodigestores, com diferentes concentrações de sólidos. O biodigestor R1 foi alimentado inicialmente com 2 kg de substrato orgânico e o R2 foi alimentado com 5 kg de substrato orgânico. Após finalizar o experimento, os parâmetros foram analisados semanalmente. Os dados gerados foram processados pelo software estatístico livre RProject para análise estatística multivariada. A análise de componentes principais foi realizada a partir da matriz de correlação com os dados autoescalonados. Para o método de análise hierárquica foi utilizada a distância euclidiana e o método de Ward tendo como pré-processamento os dados do PCA. A interpretação dos componentes principais consiste em analisar a influência de cada variável sobre cada componente, mediante o grau de importância. Assim, quando o objetivo da análise é comparar indivíduos e agrupá-los, calcula-se para cada indivíduo valores como para cada componente. Um dos critérios de seleção dos componentes principais consiste em incluir somente os componentes com autovalores maiores que 1 ou componentes com variância acumulativa acima de 70%. Nos primeiros dias, foi preciso controlar o pH nos 2 reatores. Houve a adição do bicarbonato de sódio no início da biodigestão até a completa estabilização dos reatores, tendo uma variação entre 5,5 e 8,5 dos valores de pH e estabilizando em cerca de 7. Em relação à produção de ácidos graxos, os 2 biodigestores apresentaram um aumento. Depois de 80 dias, sugere-se que tenha ocorrido a fase de estabilização, já que houve a transformação da matéria orgânica hidrolisada em ácidos graxos voláteis. Os valores de demanda química de oxigênio diminuíam com o tempo de digestão e só se elevavam após as alimentações com substrato. Após 35 a 40 dias desde a inoculação, os biodigestores atingiram valores estáveis, apresentando atividade microbiana ideal. A partir daí, e até 45 e 80 dias de operação, houve maior eficiência do reator para a remoção de substratos com valores próximos a 80,69% no R1 e 69,05% no R2 de remoção de DQO. O valor máximo do biogás gerado no biodigestor R1 foi de 1,28 litros e no R2 foi de 1,26 litros. O R1 apresentou maior quantidade de metano. Em relação a componentes principais, 3 explicam 80,36% do conjunto de dados, com PC1 39,22% e PC2 25,71%. A primeira componente principal pode ser considerada um índice de eficiência de biodigestão, e a segunda pode ser considerada como o índice de biodegradabilidade da matéria orgânica. Nas figuras 1 e 2, é possível observar a relação entre as amostras e variáveis. Sobre a análise hierárquica de conglomerados, houve a formação de 5 grupos, sugerindo que, onde o grupamento com os tempos para 115 dias, o reator 2 tenha se estabilizado após 83 dias, necessitando da realimentação antes, como mostra a figura 3. A partir do estudo de reatores de baixo custo,
foi possível observar resultados para agregação de valor através dos resíduos orgânicos domésticos, dando ênfase nos princípios básicos de planejamento e funcionamento dos produtos oriundos do processo de biodigestão anaeróbica, biogás e a produção de metano, visando o destino adequado aos resíduos sólidos orgânicos, com produção de biogás, sendo que, através da análise multivariada PCA e HCA, foi possível identificar de forma mais clara as principais variáveis que influenciaram de forma positiva ou negativa no processo de biodigestão.